Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márterson Castelo Branco, estudante de teologia e também desenvolvo aqui na internet este apostolado sobre a fé católica. No vídeo de hoje eu queria conversar com você sobre duas palavrinhas gregas, a betologeu e a polilogia, que muitas pessoas interpretam como vãs repetições e acabam dizendo que quando nós católicos rezamos o texto, nós estamos cometendo as vãs repetições condenadas por Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 7. Mas em primeiro lugar eu queria dizer que não é nada disso e eu vou aqui ensinar você a entender este contexto. Tudo bem? Vamos aqui ler desde o versículo 1 do jeito que tem que ser, porque quando nós queremos entender o versículo 7, o versículo 10, o versículo 50, o versículo 60, nós temos que começar lá do versículo 1, 2, 3, porque é assim que se lê a Bíblia, tudo bem? A Bíblia não é um livro aleatório que os versículos foram escritos desordenadamente. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos aqui estudar juntos esse assunto que é bem interessante, porém muito distorcido, tá certo? Daqui a pouco eu vou trazer aqui a concordância grega da palavra betologeu e da palavra grega polilogia. Mas primeiro, eu queria trazer aqui com vocês, tá, para vocês, o contexto inteiro, tá certo? Vamos lá. Mas antes, deixa eu só pegar aqui para vocês o Salmo 136. Vamos lá. Vamos com calma porque esse vídeo aqui vai ser bem interessante e não vai ser curtinho não, tá? Vou pegar aqui o Salmo e depois vou pegar o Apocalipse. Então vamos lá, vamos aqui pegar o Apocalipse. Olha só. Aqui no Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim, ó. E os quatro animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor, e por dentro, 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então veja aqui, ó, uma visão do Apocalipse, onde São João descreve os animais que estavam lá em adoração eterna diante do trono de Deus e repetindo as mesmas palavras. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, inclusive de onde nós tiramos a doxologia da Santa Missa na nossa oração litúrgica. Então veja, para começar, diante do trono de Deus nós temos os animais, tá? Que não são animais literais, tá? Por favor. São seres que estão lá em adoração. Santo, 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 repetindo as mesmas palavras. Mas não parou por aí. Eu vou pegar aqui para vocês o Salmo 136. Olha como é que está escrito aqui, ó. Se você quiser, você pode dar uma lida, você pode parar o vídeo e ler o Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha aqui a repetição de palavras. Repetição de frases. Louvai ao Senhor dos senhores. Só aqui nesses 3 versículos, veja. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai a Deus, louvai ao Senhor dos senhores. Tudo bem? Aquele que só faz maravilhas porque a sua benignidade dura para sempre. De novo aqui no versículo 5. Aquele que por entendimento fez os céus porque a sua benignidade dura para sempre. Repetições. Aí eu pergunto, isso aqui são vãs repetições? Será que era isso que Mateus 6 estava condenando? Eu vou já provar que não. Olha aqui o versículo 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso aqui foi o salmista. Ora, quando o salmista escreveu o salmo, ele escreveu com o carisma da inspiração, hein? Era o Espírito Santo quem estava o inspirando para que ele não errasse. Tá bom? Então vamos aqui para Mateus, vamos aqui entender o contexto. Olha só, quando você quer entender aqui o versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vamos aqui começar de onde tem que começar. Em primeiro lugar, o ideal era que você conhecesse todo o contexto e todos os porquês do Evangelho de Mateus, que é para você começar a entender o porquê. Depois que você entendesse todo o capítulo 6,
Nunca mais na sua vida pegue um versículo isoladamente e tente interpretar. Porque não é assim que se interpreta a Bíblia, tá bom? Então vamos aqui devagar que nós iremos entender. Preste atenção. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Primeira coisa no versículo 1. O Senhor está dizendo para que os homens não façam as suas boas obras, as suas esmolas, não façam na frente dos homens, não façam para chamar a atenção de ninguém, somente para Deus. Olha o versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam seu galardão. Tanto no versículo 1 e no versículo 2, o Senhor está condenando aqui a vaidade, o exibicionismo, a necessidade de ser visto. Eu preciso que as pessoas vejam eu fazer o bem, eu dar esmola. Eu não posso dar esmola só eu e o pobre, eu tenho que dar eu, o pobre e o povo me vendo. Da mesma forma, quando eu for rezar, eu tenho que rezar na frente de todo mundo, para que eles me vejam. Eu vou falar. Presta atenção. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Isso aqui é propaganda. Jesus está dizendo, não faça propaganda. Tudo bem? Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Olha aqui o versículo 5. Ó. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Veja, o prazer dos hipócritas não é falar com Deus. O prazer dos hipócritas é falar para que os homens, os outros homens, as outras pessoas vejam eles conversando, falando muito. Eles ficavam lá, falavam para serem vistos, porque esse era o prazer deles. Tá? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão deles? É a glória eterna, é a salvação? Não, é o prazer de ser notado, de ser visto, de ser aplaudido. As pessoas olham para eles e dizem, olha como eles rezam, olha como eles são santinhos, olha como eles são certinhos. Esse é o prazer deles não é ter intimidade com o Senhor. Olha aqui o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É interessante que as mesmas pessoas que gostam de dizer que nós cometemos vãs repetições quando rezamos o rosário, elas ignoram o versículo 6, né? O versículo 6 está dizendo para não rezar em público. É praticamente isso, né? Entra no silêncio do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e conversa com Deus. Mas é óbvio que nós não podemos entender isso aqui na literalidade, porque não é assim que interpretamos a Bíblia. Veja, olha aqui o versículo 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, é certo ou é errado rezar o rosário? Não tem problema nenhum. O grande problema é que as pessoas pegam essa frase aqui, ó, não useis de vãs repetições, e elas dizem que quando nós estamos aqui rezando as Ave Marias, nós estamos cometendo vãs repetições. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu nem vou entrar no mérito de que a oração da Ave Maria é totalmente cristocêntrica. Tá? Ave Maria cheia de graça. Por que ela é cheia de graça? Porque o próprio Deus estava com ela. O Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Por quê? Por que ela é bendita entre as mulheres? Porque ela é a mãe de Deus, porque ela é toda cheia de graça. E bendito é o fruto do teu ventre. Quem é o fruto do ventre dela? Jesus. Santa Maria. Por que ela é santa? Porque ela é quecharitomene. Ela foi cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Por que ela roga por nós, pecadores? Porque ela está no corpo místico de Cristo. Ela tem
esta capacidade de rezar por mim, da mesma forma que São Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo que nós temos que rezar uns pelos outros porque isso é bom e agradável a Deus. Então a Ave Maria é totalmente cristocêntrica, tá certo? Quando eu rezo a Ave Maria, eu estou colocando Jesus no centro, reconhecendo a beleza de Maria por ela ser quem ela foi, por méritos e graça tão somente de Jesus. Então, quando eu estou rezando a Ave Maria, eu não estou cometendo vãs repetições. Nós temos que entender que as vãs repetições aqui é no contexto de vaidade, é falar muito para ser visto. Basta você ver aqui, ó, aqui no versículo 5, olha, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. O problema das vãs repetições aqui é que os hipócritas, na época de Jesus, eles falavam em público, eles se colocavam em público e falavam muito, não porque eles queriam ter intimidade com Deus, mas porque eles queriam ser vistos pelos outros homens como homens de oração. E eles iam, falavam, tanto é que se você pegar aqui a palavra grega batologeu, significa tagarelo, tá aqui a concordância, tudo bem? Essa palavra, ela é um verbo, tá? Nós poderemos falar batologeu, batologeó, tá? Batologeuse, enfim, vai depender da maneira com que você pronuncia. Veja aqui, ó, tagarela, tagarelo, né? Sou prolixo, pronuncio palavras vazias, gaguejo, repito, ou seja, essa repetição, essas vãs repetições, não é a questão da Ave Maria, não é a questão do Pai Nosso. É a questão do falar só para ser notado, só para ser visto, mas não tem aprofundamento algum. É como se a boca falasse, mas o cérebro, a mente estivesse completamente desconectada daquilo que a boca está falando. Isso acontece dentro de todas as igrejas. As pessoas abrem a boca e começam a falar. Só que, na verdade, a pessoa não está concentrada naquilo que ela está falando e nem está querendo ter intimidade com Deus. Ela só está falando porque ela está querendo ser notada. Ela está querendo ser vista como uma pessoa que ora. E muitas vezes a pessoa ficou ali um monte de tempo falando, gritando, e a oração não teve serventia alguma. Outras pessoas vão falar poucas palavras, vão falar com a voz baixa, porém, foi uma oração maravilhosa, porque ela não se importava com quem estava dos lados, não se importava em ser notada, não se importava em ser reconhecida como uma pessoa de oração. Ela simplesmente se colocou no seu lugarzinho e começou a falar com Deus. É como Jesus disse aí no versículo seguinte, tudo bem? No versículo seguinte, mas tu quando orares, orar, entra no teu aposento, em algumas traduções, entra no teu quarto e fechando a tua porta. O que significa fechar a porta? Significa vai para a intimidade, se esconde da multidão, fecha a porta. Aí eu vou fazer uma pergunta, alguém pode estar pensando, então quer dizer que eu não posso fazer uma oração em público? É claro que você pode, desde que a tua oração não seja uma oração exibida, e sim uma oração humilde, somente para Deus entender o que é que você está falando. Tá bom? Show de bola? É nesse sentido. E tem outra palavra aqui no versículo 7, que está escrito aqui, ó. Vamos aqui, ó. E quando orardes, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, aqui nós temos a palavra grega polilogia, tá certo? Vejam, falar muito, esse é o sentido aqui na concordância, tudo bem? Loquacidade, é falar muito, é falar, é ter prazer em falar. Então aqui nós temos dois problemas, nós temos aqui a questão do batologeu, batologeó e da polilogia, tá? O primeiro é o tagarela, é a pessoa que sente prazer em falar, e no contexto de Mateus, pegando lá do versículo 1, é a pessoa que fala muito para ser notada, para se exibir, para ser vista. E nós temos aqui a polilogia, tudo bem? Falarem muito, muitas palavras. Esse é o sentido. Então, de modo algum, quando nós rezamos o texto, nós estamos cometendo a polilogia ou o batologeu. Porque, primeiro, nós não estamos querendo nos exibir. Não é uma oração vaidosa, pelo contrário, a Ave Maria é a oração dos humildes.
Muitas pessoas na Idade Média, na verdade a maioria das pessoas na Idade Média não sabiam ler os salmos, que era a oração das horas, a oração comum da igreja, a oração do pobre, tá? E o que é que muitas pessoas faziam? Rezavam a Ave Maria. Como a maioria dos seres humanos não sabiam ler a escritura, até porque nem tinha escritura para todo mundo. Aqui é outra história que nós deveríamos entrar. Muitas pessoas pensam que desde o começo do cristianismo tinha uma Bíblia em cada casa. Primeiro que nem existia imprensa. A imprensa foi ser inventada lá em 1445. O que acontece? As pessoas tinham noção da palavra de Deus, mas elas não tinham acesso por questões logísticas e também por questões intelectuais. E nem vou aqui entrar no mérito de que o cristianismo nunca foi essa religião que você pegava a Bíblia e iria interpretar do jeito que você queria. E como é que essas pessoas mantinham a unidade com Deus e com a igreja, com o corpo místico de Cristo? Rezando a oração dos pobres, o Santo Terço, o Santo Rosário. Ave Maria, cheia de graça. Então, quando a Bíblia condena as vãs repetições, são as orações exibidas, não são as meras repetições de palavras. Jesus, no Monte das Oliveiras, tá? No Monte das Oliveiras não, no Getsêmani, tá? Ele fala diversas vezes, se não tiver como afastar, se puder, afaste de mim esse cálice, todavia não faça o que eu quero, faça o que você quer. Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Então Jesus repete essas palavras diversas vezes. Será que o Senhor cometeu um erro? Claro que não, né? O problema aqui das vãs repetições é o fala muito por causa do exibicionismo. É só você ler desde o começo. Nunca mais você pegue um versículo isolado e leia só esse versículo. Pegue aqui desde o começo, só isso aqui já basta, tá bom? Então você que estava com dúvidas sobre isso, não tenha medo, reze seu texto, reze as ladainhas, tá certo? O problema das vãs repetições não são as orações iguais, repetidas, não são. No livro do Apocalipse, os animais estão diante do trono repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Lá no Salmo 136, diversas vezes é repetida as mesmas coisas. Isso aqui era o salmista. O salmo era a oração do salmista. Bem, espero que você tenha entendido, tá certo? Que aqui nós estamos lidando com um problema de vaidade e não com a mera repetição de palavras, porque isso nunca foi problema para Deus. Tudo bem? E é isso, se inscreva no canal, ative as notificações e envie para os teus colegas. Meu microfone caiu, se inscreva no canal, ative as notificações e envie para os teus colegas. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Abraço.